Você falou, né, da importância desse luto não reconhecido, da gente reconhecer, né, acolher os sentimentos. E a gente vive numa sociedade que não nos ensina isso, né? Então, como você falou, desde pequeno, levanta, tá tudo bem, não precisa chorar. Bateu, mas não doeu. Levanta, tá tudo bem. Como que a pessoa ela pode reconhecer que ela tá sofrendo algumas consequências, provavelmente em detrimento desse luto que ela não reconheceu. Como ela vai perceber que, eu tive um luto e não tô percebendo que foi esse luto que está me causando tal sofrimento, tal angústia? Como que isso pode acontecer? Como que ela pode identificar isso? Olha, é claro que vai muito de pessoa para pessoa, mas eu vou trazer aqui uma experiência que eu vivenciei. Uma vez eu publiquei um conteúdo falando de luto não reconhecido justamente por término de relacionamento. Só que no texto eu mencionei também rompimentos, outros rompimentos, por exemplo, de uma amizade, né? Ou a perda do vínculo em si. E aí eu recebi uma mensagem de uma colega falando: caramba, quando eu li o seu post, eu entendi que eu estou vivendo um processo de luto e eu levei isso para minha terapia. E olha a história, foi mais ou menos assim. Ela trabalhava ali numa organização, né? Veio a pandemia, todo mundo foi para home office. Mudou muito a conexão com as pessoas, porque você fala menos com fulano, com Beltrano, pelo fato de você estar em home office. Quando a empresa voltou, uma pessoa com quem ela tinha um vínculo muito grande de amizade, de troca no dia a dia, de conversar, de papear, de sair para almoçar, elas tinham gostos muito parecidos, meio que complementava ali o dia a dia dela, né? Era muito positivo esse vínculo. Essa pessoa ela acabou sendo desligada. E aí essa outra pessoa ficou. Só que ela começou a perceber no dia a dia dela uma dificuldade de concentração, um vazio, parece que perdeu a graça do trabalho, as coisas não são mais do mesmo jeito, e ela não conseguia identificar de onde que vinha isso. Quando ela leu o conteúdo, ou seja, quando ela teve acesso à informação, ela falou: caramba, eu acho que eu estou vivendo um luto, porque está doendo tanto a falta dessa pessoa aqui para mim. Deve ser. E aí ela foi falar na terapia dela, a terapeuta acolheu isso, não invalidou, não é frescura. Aquele rompimento, aquele vínculo que ela tinha ali com a pessoa no dia a dia é importante, percebe? Então, assim, quando a psicóloga foi, acolheu isso, né, e ela pôde falar, ela começou a elaborar, né? A elaborar, entender o significado daquela amizade na vida dela, entender por quê. Por que eu estou sofrendo por uma pessoa que não está mais no meu dia a dia? O que eu estou perdendo? Porque quando a gente perde algo, né? Quando esse vínculo ele é rompido, a gente não perde só a pessoa que faleceu ou só o amigo que não está mais próximo aqui no dia a dia. Digamos que alguém se mude, né? Para longe, você tinha um contato diário. Você não está só perdendo isso, está perdendo um monte de coisa que tem a ver com essa convivência. Então ela começou a olhar o que ela tinha perdido. Ela perdeu a colega que ia almoçar com ela perdeu a confidente do dia a dia, ela perdeu a pessoa que gostava de tirar foto e postar junto, sabe? Na hora do almoço, coisa que os outros colegas não gostariam de fazer. Ela perdeu muita coisa. Aí quando ela valida isso, ela se permite, fala: caramba, agora eu entendi por que está doendo. E aí começa a se reencontrar, se reconectar com ela. Né, começa esse processo de elaboração. Então, eu acho que uma das possibilidades é informação, né? Mas isso vai ser de cada um, assim. Eu acho que eu acho que é muito difícil uma pessoa chegar à conclusão que está vivendo um luto não reconhecido se alguém, de alguma forma, não levar essa informação até ela. Uma outra questão que eu vou só dar uma pincelada aqui, mas que é muito latente, é o luto não reconhecido em virtude de perda gestacional. Ele é muito invalidado, extremamente invalidado, né? Então, a pessoa, geralmente as mulheres, né, as mães, mas os pais também, eles não se permitem ficar tristes, por exemplo, por um bebê que foi perdido ali no começo ou no final de uma gestação, mas com aquela desculpa de que, assim, não nasceu, eu não deveria estar apegado, eu não vou me apegar. Então, esse é um tipo de luto, por exemplo, que as pessoas não permitem se viver. E aí, geralmente, isso vem para a clínica em algum momento. Porque essa dor ela é muito profunda. Existia um vínculo com esse bebê. E esse bebê não está mais ali. Só que nem a pessoa que vivencia essa perda, e nem, na maioria das vezes, nem quem está em torno dela, entende isso. Aí é mais fácil colocar panos quentes, tentar, né? É aquela coisa, caiu, mas não doeu, né? Então, no geral, as pessoas acabam fazendo esse movimento com esse tipo de perda também.